Convite especial para vocês. Nós aqui da Lá Concurso disponibilizamos essa super playlist 100% gratuita para todos aqueles que vão fazer o concurso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especificamente para o cargo de assistente em administração, que é de nível médio, né? Então aqui estou fazendo uma breve introdução para vocês, primeiro para me apresentar. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público, concurseiro profissional. A LAC existe desde 2010. Também realizo prova de concurso. Eu até conversei com a patroa aqui, eu acho que eu quero fazer essa prova lá no Rio Grande do Norte. Aproveito, a prova vai ser em Natal, né? Dia 8, né? Dia 8. E eu quero ver lá se realizo essa prova lá e aproveito aí e faço também um lazer com a minha família também, né? E olha só, tá? Eu também faço prova. Ano passado, 2024, só para você ter uma ideia, eu realizei, tá? Eu realizei 9 concursos, tive a oportunidade de ser aprovado dos 9 concursos, é isso mesmo, né? Então, um índice fantástico. Curso muito bom. O que eu quero fazer um convite para vocês aqui, cara? Ó. Professor, eu quero material de apoio. Beleza. Ah, professor, eu desejo o restante das aulas. Aqui são 100 vídeos que você vai ter. 100 vídeos, tá? 100 vídeos. 100 vídeos, né? O que você vai fazer aqui? Vem comigo aqui, tá? 100 vídeos. Convido você por apenas R$ 99,90. Você vai assistir esse curso na nossa plataforma de forma organizada, forma planejada, área do aluno, vamos monitorar vocês. Lá na nossa plataforma você tem um personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos, tá? E claro, né, a gente tem que ter essa humildade. É uma forma de você estar contribuindo com esse conhecimento, com esse nosso trabalho aqui do site Lá Concurso, para ajudar aí milhares e milhares de pessoas aí a acessarem esse nosso super conteúdo que nós temos aqui, tá? Então, um convite especial, de algum lugar desse vídeo, tem um QR Code ali, você vai lá, pode fazer esse curso, matricular e pagar R$ 99,90, você vai estudar, vai ter mais de 100 aulas, aqui no YouTube são apenas 100 aulas, lá é o curso completo, cara, vale a pena, R$ 99,90. O que você faz com esse valor aí, né? E detalhe, depois eu quero que você volte aqui e dê seu depoimento pra gente, porque esse curso aqui vai transformar a sua vida. Valeu, forte abraço, tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula, uma aula muito importante para o nosso curso de Administração Financeira e Orçamentária. A parte que o professor considera que é aquela parte constitucional, nós já vimos artigo por artigo, dispositivo por dispositivo, que nada mais é do artigo 165 da Constituição até o artigo 169. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar os princípios orçamentários. Muito importante este assunto, e este aqui é um assunto que normalmente sempre cai uma questãozinha. E esta aula é uma aula exaustiva, não exaustiva de cansaço, não exaustiva assim de você ficar fadigado, é uma aula exaustiva de conteúdo, ou seja, papo reto com vocês, se vocês assistirem essa videoaula até o final, garanto para vocês o seguinte, que vocês terão conhecimento necessário para acertar qualquer questão de concurso de qualquer banca. Então vem comigo, princípios orçamentários. Nós temos várias fontes dos princípios orçamentários aqui na nossa disciplina, que é o direito, que é a administração financeira e orçamentária. Nós temos primeiro, como fonte, por exemplo, a Constituição Federal. Entre o princípio da Constituição Federal, eu falo que é o princípio da exclusividade. A Lei 4.320, também grande fonte de princípios da nossa disciplina. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, o Manual Técnico do Orçamento, o Decreto-Lei 200, o Decreto 93.872, que é da Programação Financeira, portarias da Secretaria do Orçamento e Secretaria do Tesouro Nacional e mais a doutrina. Ou seja, nesta aula nós temos um resumo de todos esses instrumentos que impactam no assunto princípios orçamentários, né? Então vamos lá. Prof, quais são os princípios que nós iremos estudar nessa videoaula? Ao todo, nós temos aí 16 princípios, né? 16 princípios que nós temos ao todo. Princípio da anualidade ou totalidade, princípio da unidade ou totalidade, princípio da anualidade ou periodicidade, princípio da universidade, orçamento bruto, exclusividade, não afetação, da especificação, unidade de caixa, equilíbrio, princípio da proibição do estorno, princípio da reserva legal, princípio da publicidade, princípio da transparência, clareza, exatidão e o princípio da uniformidade.
Ao todo, 16 princípios, ok? Então vamos embora. Primeiro princípio, né? Que chama-se o princípio da unidade ou totalidade. Unidade, o nome já diz, unidade significa de um, tá? Um, né? Ou seja, nós teremos um orçamento por esfera de poder. Olha, esfera de governo. Prof, eu não sei quais são as esferas de governo. Eu falo para vocês, nós temos o governo federal, a União, um princípio. Cada estado vai ter o seu. E nós vamos ter também, cada município vai ter o seu orçamento. Então, o orçamento ele é uno, unidade, vem de um. Esse unidade pode ser chamado também de totalidade. E aí tem algumas questões bem sacanas assim, com o concurso público que tenta confundir o aluno. Mas então, o princípio da unidade também ele é conhecido como o princípio da totalidade. O orçamento deve ser uno, isto é, deve existir apenas um orçamento e não mais que um para dado exercício financeiro. Não há exceção a este princípio orçamentário. Nós temos apenas o quê? Um orçamento, né? Professor, e aquela questão, professor, que nós temos o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social, o orçamento de investimentos? É muito simples, olha só. Nós temos um orçamento, tá? Um orçamento anual. E esse orçamento, atenção, ele é subdividido. Então, ele é subdividido no orçamento fiscal, no orçamento de investimento e no orçamento da Seguridade Social. Professor, eu tenho uma outra dúvida. Os créditos adicionais. Gente, nós temos o quê? Dois tipos de créditos orçamentários. Nós temos créditos orçamentários originários, são aqueles oriundos da própria lei, né? Ou seja, da aprovação da lei, e nós temos depois o quê? Os créditos adicionais, que são adicionados à LOA, mas o quê? Dentro do princípio da unidade. Tá? Não tem exceções do princípio da unidade. Professor, esse princípio também está previsto lá na Lei 4.320? Exatamente, esse princípio também está previsto na Lei 4.320. Olha só, artigo 2º, inclusive esse artigo 2º traz mais dois princípios. Ó. A lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, um orçamento, universalidade e anualidade. Então, é o artigo 2º da Lei 4.320. Muito importante, né? Olha só, conterá discriminação da receita e das despesas, ou seja, o detalhamento. A gente vai falar sobre isso ainda, né? E outra coisa que ele vai falar, olha só, evidenciará a política econômica e financeira. Claro, né? O orçamento também aí, ele demonstra qual que é a política econômica e financeira do governo federal. Ali vai expressar o resultado do seu plano de governo. Vamos lá, né? Então esse é o princípio do quê? Da unidade ou totalidade. E agora vamos para o segundo princípio, que é o princípio da anualidade ou periodicidade. Professor, e aqui? Aqui é uma questão de tempo. Aqui é uma questão de periodicidade. O orçamento, nós sabemos que nós temos os créditos orçamentários. E esses créditos orçamentários são aqueles créditos autorizados por um determinado período. Qual que é o período? Olha, qual que é o nome aí? Qual que é o nome do princípio? Anualidade. Então, os créditos orçamentários possuem o quê? A validade por um ano. Então, essa é a periodicidade, um ano. E esse um ano é chamado de princípio da anualidade. Anualidade. A previsão de receita e a fixação da despesa deve referir-se sempre a um período limitado de tempo. E esse um período limitado de tempo é um ano, né? Professor, e aí vamos lá no artigo 65, né? Lá no caput, a leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, item 3, orçamentos anuais. Olha, anuais, olha o princípio da anualidade aí aparecendo na Constituição Federal. E ainda, lá no parágrafo 5º diz, a lei orçamentária anual compreenderá, olha, anual, de anualidade, né? E claro que nós temos ainda aí o quê? A Lei 4.320, o exercício, a periodicidade.
o exercício financeiro coincidirá com o ano civil. Ou seja, esses créditos orçamentários valem de um ano e esse um ano vai ser coincidente com o ano civil de acordo com o artigo 34 da Lei 4.320. Ou seja, de 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro de cada ano. Ah, professor, qual que é outro amparo a esse princípio, né? Mais um amparo legal. Nós temos aí o Decreto-Lei 200, artigo do Decreto-Lei 200, tá certo, de 67. Em cada ano será elaborado um orçamento-programa que pormenorizará a etapa do programa plurianual a ser realizada no exercício seguinte e que servirá de roteiro à execução coordenada do programa anual. Então nós temos aí mais uma passagem que fala do princípio da anualidade, né? Professor, eu quero o seguinte, eu quero um exemplo, tá, do princípio da anualidade. Tudo bem, eu tenho que explicar isso para vocês, né? O que acontece? Então os créditos orçamentários, você tem que entender o seguinte, a natureza jurídica da LOA. A natureza jurídica da LOA é uma lei o quê? Autorizativa. Ela é uma lei autorizativa em 100%. Tá? Nessa lei autorizativa de 100%, ele fala assim, estou autorizando a administração pública a realizar essa despesa pelo período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Tá? Então isso aqui é o quê? É o orçamento da anualidade. Beleza? O que acontece? Vem comigo aqui. Tá? O que acontece aqui? Significa dizer o seguinte, por exemplo, dentro desse lapso temporal, o Ministério do Meio Ambiente tinha uma dotação de 300 milhões de reais em 2020 e executou apenas 250 milhões de reais. Portanto, perdeu a oportunidade de executar 50 milhões. Em regra, esses 50 milhões de reais não utilizados foram perdidos e não poderão ser reaproveitados em 2021. É exatamente isso. É exatamente isso, tá? Então, se você tem um orçamento, se você não executa esse orçamento, significa dizer o seguinte, que o orçamento ele vai voltar para a fonte, no caso, na fonte do governo. Então, isso que é o princípio da anualidade. Você tem autorização só por isso. É só para gastar naquele período. O orçamento autorizado para determinado exercício será executado dentro daquele ano civil. Então, essa é. Professor, tem exceções do princípio da anualidade? Temos exceções, inclusive o seguinte, essas exceções nós teremos o quê? No próprio texto da Constituição. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato da autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Então, isso aqui é o quê? É uma exceção ao princípio da anualidade. Então, olha, então os créditos especiais e extraordinários, tá? Especiais e extraordinários, eles poderão ser reabertos no limite dos seus saldos, né? No limite dos seus saldos, se eles forem promulgados até os últimos 4 meses daquele exercício, ou seja, até o dia 31, tá? Até o dia 31 de agosto não será reaberto, mas a partir do dia 1º, tá? A partir do dia 1º de setembro ele será reaberto. Inclusive, eu vi uma questão de concurso, que é, claro, o professor sempre estuda, prepara, faz exercícios para verificar a eficácia dos nossos estudos. Eu vi o seguinte, né? Que o banco examinadora colocou o seguinte, ele colocou uma situação dessa no comando e falou qual a situação que poderia ser reaberto. Aí estava lá, abertura de um crédito especial no dia 2 de setembro. Então essa era a resposta correta, né? Aí você tem que entender o seguinte, dentro dessa exceção, você tem que entender o seguinte, por exemplo, os créditos suplementares, eles não estão sujeitos à sua reabertura. Apenas os créditos especiais e os créditos extraordinários, esses se forem abertos, promulgados, né, autorizados nos últimos 4 meses daquele exercício. Tá? Serão reabertos, né, mesmo que ainda não foram utilizados,
não foram empenhados, ou seja, que ainda possuem limites de créditos a utilizar. Pronto. Tudo o que vocês precisam saber sobre o que? O princípio da anualidade. E agora? Agora a gente vai aí pelo princípio da universalidade. Tá? Universalidade vem o quê? De universo. Universo de quê? De receitas e despesas, exatamente. Esse é o juízo de valor que você deve levar para a sua prova. O orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas referentes aos poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. Todas as receitas e todas as despesas, né? Então, isso aqui é o princípio da universalidade, né? Isso não tem exceção a esse princípio, né? Não tem exceção. Vamos lá. Mas tem uma parte aí que você tem que entender. Tem algumas situações que não precisam ser previstas no orçamento, tá? Mas não é a quebra do princípio da universalidade. Vamos lá. É um princípio também contido aí no artigo 2º. No artigo 2º nós temos aqui unidade, anualidade e universalidade. É os 3 princípios que nós estamos vendo agora por hora, né? Ok. Mas, Epson, nós temos uma consideração muito importante que pode cair na prova de vocês. 4 considerações. Olha só, a lei orçamentária, né, a lei orçamentária, a lei de orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as operações de crédito autorizado em lei. Aí, tá? Então, todas as receitas, inclusive operações de crédito. Para a realização de operações de crédito, há necessidade de quê? De uma lei. Claro, né? Vai assumir um compromisso com a administração pública, né? É claro que, às vezes, né, essa autorização de crédito já está contida no próprio texto da LOA, quando ela faz a previsão da receita de capital, por exemplo. Então, tem que estar lá previsto na LOA. Tá? Então, todas as operações de crédito. Agora, tem um parágrafo único. E esse parágrafo vai trazer 3 situações. Não se consideram para os fins deste artigo as operações de crédito por antecipação de receita, as emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro. Então são 3 situações que não são consideradas o quê? Que não há necessidade, que não precisam estar previstas na onde? Na LOA. Por quê? Porque são situações aí especiais. Tá? Vamos falar cada uma delas. Primeiro, vamos falar das operações de crédito aí, tá? Autorizadas por lei. Vamos lá. Tá? Nós já sabemos o seguinte, que as operações de crédito, todas elas deverão ser o quê? Todas elas deverão, tá, estar devidamente previstas na lei. Tá? Há necessidade de previsão da LOA. Primeiro, recursos provenientes de títulos emitidos do Tesouro Nacional com o intuito de captar recursos. Está aí. Então temos que captar recursos. Como assim, professor? Captar recursos, principalmente para arcar com a necessidade de financiamento do setor público. Ah, professor, que nome bonito. Sim, esse é um nome bonito, é um nome lá da economia, é um conceito da economia. Vamos supor que no final do ano, né, nós sabemos que nós temos o princípio de quê? Nós temos o princípio do equilíbrio orçamentário. Nós já vimos isso, né? Vamos supor que no final de um exercício, isso está acontecendo muito, né? Vamos colocar aqui no auge da pandemia, 2020, né? Vamos colocar o seguinte, né? Os orçamentos, aqui é a LOA, executada, né? Receita e despesa, bacana? Vamos supor que a receita aqui foi de 5 trilhões, beleza? E a despesa foi de 5,5 trilhões. Então, nós temos um déficit aqui de 5 trilhões, ou seja, 500 bilhões de reais. Aí, o que acontece? Nós temos que financiar isso, nós temos que equilibrar essa conta, né? Precisamos de mais receita, né? Aí está autorizado, desde que tenha lei, a emissão de títulos. Olha aí, ó, emissão de títulos da dívida pública. Isso aqui é uma necessidade de financiamento do setor público, né? Aí você coloca aqui, ó, pronto para você equilibrar o orçamento, né? É claro que essa operação aqui, tá, ela vai ocorrer durante 2020 e também 2021, né, para
Para quê? Para ter esse equilíbrio orçamentário. Assim você fechou a conta pública, né? Esse aqui é um dos principais medos da administração pública, é esse financiamento, né? Então nós temos que ter sempre um equilíbrio aí, né, orçamentário, principalmente lá nas receitas primárias, né? Rapaz, se nas receitas primárias já sai negativo, cara, o nominal vai arrebentar. Então é isso. Então o A é isso, ó, recursos provenientes de títulos emitidos pelo Tesouro Nacional com o intuito de captar recursos. Vamos ver se vocês estão atentos, né? Esses títulos, eles são emitidos em nome do Tesouro. Até pouco tempo atrás, você teria a opção de Tesouro e Banco Central do Brasil. Mas a Lei de Responsabilidade Fiscal falou, parou. Agora é somente o quê? Somente Tesouro, né? Então está aqui para vocês, né? 2, empréstimos compulsórios. Uma forma de tributos, né? Uma espécie de tributos, né? Então, mesmo que seja um empréstimo compulsório, há necessidade de quê? Da previsão de recursos, né? Ah, professor, empréstimo, vem dinheiro aqui, depois eu devolvo. Bacana, é isso mesmo. Mas aí, esses aqui, né? Como uma espécie de tributos, tem que constar na lei do orçamento. Terceiro, os empréstimos decorrentes de contratos com instituições financeiras nacionais ou internacionais. Gente, todo tipo de contrato, de empréstimo, de operação de crédito tem que ter lei. E além de ter, tem que ter o quê? Autorização na LOA, né? Tem que ter autorização na LOA. O que acontece muito com essas operações de crédito, né? Normalmente, né, elas podem ter duas opções, né? Elas já estão aqui na própria LOA, tá? Ah, vamos construir aí, vamos ter um pacote de pontes, né? Um pacote de pontes. Aí você já tem o que? A previsão do governo correr atrás de financiamento para o que? Financiar isso. Ou, tá, o que mais acontece, né? São os créditos, olha aí, ó, adicionais especiais. Aí, ó, os créditos adicionais especiais. Né? Que os créditos adicionais eles vão que adicionar a LOA, vão fazer parte da LOA, né? Então, o que mais acontece é isso. Então, o cara faz o empréstimo, né? Uma receita, e nessa lei aí já faz o quê? Uma lei também criando já os créditos adicionais especiais. Para quem não sabe, o crédito adicional especial é aquele crédito, tá? É aquele crédito seguinte, é aquele crédito onde não há um programa, não está contido no programa de governo especial. Ah, professor, é aquele crédito adicional que é para complementar a dotação orçamentária, ou suplementar. Isso aqui é o especial, nós temos o extraordinário. Tá? Então, todas essas hipóteses necessariamente devem estar contidas na onde? Na lei do orçamento, né? Antecipação da receita orçamentária, agora que é diferente, né? A antecipação da receita orçamentária não deve estar contida na LOA. Por quê? Olha só, porque o aro que você faz o aro, né? Vamos supor aqui, ó, estamos em março, tá? Ó, março. Ele faz um aro aqui, tá? Ele faz um aro para pagar o quê? Ó, ele faz um aro aqui, ó, de 10, tá? 10 milhões. Ele vai antecipar, certo? Aí, ó, ele vai só antecipar isso aqui. Quando chegar nesse mês aqui, não vai receber o dinheiro. Um instrumento muito utilizado no passado, hoje nem tanto, tá? Hoje nem tanto, aí porque nós temos já um equilíbrio, né? Um equilíbrio aí das finanças públicas, né? Então isso aqui é o aro, né? Por que o aro não é? Porque o aro já está previsto no orçamento da Receita. Ele só está fazendo uma operação de crédito de antecipação, claro, que ele vai pagar aí alguns encargos, né? Dessa operação, mas o pagamento desses encargos já é o quê? Uma despesa, não é uma receita, tá? Não é uma receita, é uma despesa, né? Então, esse aqui é o famoso aro. Então, aro, não há necessidade de previsão na LOA, né? Ok? Isso cai em prova. Outro item, emissões de papel e moeda. A emissão de papel e moeda pela Casa da Moeda com autorização do Banco Central do Brasil não há necessidade. Por quê? Porque aqui é para fins de controle da política monetária, não para fins da política fiscal da administração pública. Então, não deve constar na LOA. E, finalmente, o que não deve constar na LOA
São outras entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiro. Como assim, professor? Ativo financeiro e passivo financeiro. São entradas compensatórias. Por exemplo, eu vou realizar uma caução, eu vou participar de uma licitação e eu tenho que fazer uma caução de R$10.000. Beleza, eu vou lá, é uma receita pública, ok, mas é uma receita pública extra-orçamentária. Ela não está prevista no orçamento, não precisa estar prevista no orçamento. Então, deposito. Deposito o quê? Deposito em uma conta, em uma classificação específica. Tá? Eu faço isso depois que eu deposito. Pronto. Acabou a licitação. O que acontece com esse numerário? Volta para o seu proprietário. Então, ela está de transição. São as receitas extra-orçamentárias, as entradas do ativo ficam condicionadas a uma obrigação futura passivo em depósitos. Tá certo? Vamos lá. Exemplos: caução, fiança, aro, tá? Adiantamento de pessoal. Então não precisa, são entradas compensatórias. Entra o dinheiro, mas nós temos o quê? Nós temos ali mais um passivo financeiro, comprometido financeiro, ó, nada permanente, ó. Tendo ativo permanente, né? ativo financeiro e passivo financeiro. Tá? Vamos lá. Nesse princípio ainda, tá? Da universalidade. Olha o artigo 4º. Ó. A lei de orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do governo e da administração centralizada, ou que, por intermédio deles, se lhe devam realizar observado o disposto do artigo 2º, que é o que? Universalidade, anualidade e unidade. São os princípios do artigo 2º. Todas as receitas, né? Vamos lá. Ainda nessa perspectiva, né? Da universalidade. Então, a universidade deverá estar o quê? Dentro desses 3 orçamentos. Dentro desses 3 orçamentos, deverá conter aí o princípio da universalidade, né? Agora, o seguinte, você deve entender o seguinte, último assunto do princípio que cai bastante. Universalidade é diferente de totalidade. Pô, professor, mas tem uma semântica muito próxima, concordo. Ó, totalidade e universalidade. Tá? São coisas muito próximas, mas para a nossa disciplina você tem que vencer as suas paixões. São coisas diferentes. Universalidade, todas as receitas e todas as despesas, né? Totalidade significa dizer que todas as despesas em um único documento, em um único orçamento. Então, o princípio da totalidade está relacionado a um único orçamento. O princípio da universalidade está relacionado a todas as receitas e todas as despesas constarem no orçamento. Então, uma coisa é diferente de outra, tá? Uma coisa é diferente de outra, né? 4º princípio, vamos lá, que é o princípio do orçamento bruto. Tá? Professor, orçamento bruto significa dizer o quê? Que é orçamento sem deduções, orçamento bruto. Tá? Não é o orçamento líquido. Ah, professor, está entrando uma receita de impostos, vamos colocar aí IPVA do município, do estado, né? Todo mundo sabe que o IPVA é 50% do estado, 50% do município de origem do veículo, né? Do veículo. Então, o que acontece? Esse 50% que está lá não é receita do estado, mas entra no cofre do estado, entra os 100%, depois sai uma despesa de 50% para o município. Então, não pode ter deduções. Esse é o princípio bruto e cai bastante. Todas as parcelas da receita e da despesa devem aparecer nos orçamentos em seus valores brutos, sem qualquer tipo de dedução. Sem qualquer tipo de dedução. E claro que nós temos isso aqui previsto na 4.320. Ó, todas as receitas e despesas constarão da lei do orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. Então, isso aqui é o princípio do quê? O orçamento bruto. Então, não pode ter despesas. Não há exceções nesse princípio, né? Agora, outro princípio importante demais, que é o princípio da exclusividade. Esse aqui é um princípio da exclusividade. Quem é exclusivo de alguma coisa para alguém. Não é isso? Ó, alguma coisa, princípio da exclusividade da LOA.
Está aqui. Então, ok. O que vai ser exclusivo para a LOA? Duas coisas. Ó, primeiro, ó, a fixação da receita. Ó, da receita. Ó, e segundo, ó, desculpa, fiz errado aqui, cara. Fiz errado aqui, hein? Foi no automático, mas na hora eu vou corrigir, ó. Então, primeiro, vamos aqui apagar bonitinho para deixar seu caderno sempre bem organizado, né? Primeiro, ó, é a previsão. Previsão da receita. Segundo, é a fixação da despesa. Isso que é matéria exclusiva. Mas, professor, por que isso? Você tem que entender. Esse aqui é um dos princípios mais importantes para mim. Os princípios é muito interessante, muito importante. A lei orçamentária anual, ela não acontece todos os anos? Sim, todos os anos. E é uma lei? É uma lei. Essa lei obriga? Obriga. Cara, todo ano vai acontecer essa lei. Então, em um passado muito distante do nosso país, do nosso Brasil, né? Não muito distante esse passado do nosso país, é o seguinte, tá? O que acontecia nesse nosso país, nesse passado? O deputado, o senador, sabendo que a lei orçamentária todo ano vai ser aprovada, ele ia lá e emendava um artiguinho. Um artiguinho lá na LOA. Conceder-se-á uma pensão vitalícia de R$3.000 para fulano de tal. Colocava lá, e aí é lei, força de lei, tá valendo, concedeu aqui a pensão para a pessoa. Tá na lei, cara, tem que cumprir a lei. Só que é o seguinte, vamos analisar essa matéria. Ó, concessão de pensão vitalícia. Concessão de pensão vitalícia não é matéria de previsão nem de fixação de despesa e receita, não é? Qual que é a matéria aí? A matéria é de concessão de pensão. Ou seja, é uma matéria estranha. Então, o princípio da exclusividade foi aquele criado para eliminar as famosas caudas orçamentárias, no que o cara vai lá e vai querer o quê? Dar uma de bonitão, tá? Para tomar uma de bonitão, ele quer dar uma de bonitão, e nessa de tomar uma de bonitão, o que vai acontecer com o sujeito, né? Ele vai lá e tenta o quê? Tirar uma casquinha da LOA, que é a lei mais importante do Congresso, né? Todos os anos ela acontece, né? Ela é super poderosa, o sonho de todo parlamentar é ser o quê? Presidente ou relator dessa comissão importante que é a CMO. Então esse é o princípio da exclusividade. Você tem que entender o contexto. O orçamento deve conter apenas matéria orçamentária e não cuidar de assuntos estranhos, também conhecido como pureza. Então, pureza é a mesma coisa que exclusividade. Tudo bem, professor, mas onde que está previsto isso? É claro que esse aqui é um princípio que é um princípio de ordem constitucional. Tem que estar lá na Constituição, senão o povo não iria cumprir. E mesmo assim acontece aí muita estranheza ainda, né? Então vamos lá, ele está no artigo 65, parágrafo 8º. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e a contraprestação de operações de crédito, que ainda por antecipação da receita, né, por antecipação da receita nos termos da lei. Então nós temos 3 exceções. Primeiro, abertura de créditos suplementares. O que é um crédito suplementar? Aquele que vem reforçar o que é a execução do orçamento, tá? O que acontece? Muitas dotações vão precisar de reforço no decorrer do orçamento, da execução. Aí, no decorrer da execução do orçamento, o que acontece? Tá? Ele pode remanejar um recurso de um lugar para o outro, né? Movimentar esse recurso. Então, ele vai movimentar através do quê? Vai movimentar através de um crédito suplementar. Tá? É claro que os 3 créditos têm que ter o quê? Tem que ter amparo legislativo. Tá? Em qualquer momento. Então, a autorização para isso já pode constar na própria LOA.
Como é que vai acontecer isso? Fica autorizado o Poder Executivo a realizar até 20%, por exemplo, estou colocando esse percentual aí, cara, 20% de quê? 20% de abertura de créditos suplementares. Pronto! Qual que é a matéria? Autorização, não é orçamentária. Segundo, né, contratação de operações de crédito. Também pode constar lá. O que acontece? O cara faz a previsão, que eu falei para vocês da ponte, né? Da ponte lá, o cara tem um programa de pontes, né? E vai precisar de 500 milhões. Ele não tem esse recurso no orçamento, né? Não tem essa previsão no orçamento. E aí, o que ele vai fazer? Cara, não tem. Então ele já deixa, né, na LOA autorizado para que ele faça operações de crédito, ele corra atrás e ele arruma esse dinheiro aí de alguém para poder financiar essa despesa do orçamento. E a última exceção, antecipação de receita, ARO. ARO precisa de lei. Então essa lei pode constar já no corpo da LDO, ajuda bastante, né? Então nós temos aí, né, os princípios aí, isso aí são as três exceções ao princípio que eu passei para vocês, né? Só para entenderem aqui. Então os créditos orçamentários, nós temos aqui, né, os ordinários, que são oriundos da lei, e nós temos os adicionais. Tá? Então, ordinários são aqueles atribuídos na LOA em montantes de recursos, dotações para diversas ações que fazem parte do programa de governo. E os créditos adicionais, só para dar esse reforço para vocês, são 3 tipos, né? Nós temos os suplementares destinados a reforço de dotação orçamentária, especiais aos destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica, extraordinárias, os destinados a despesas urgentes e imprevisíveis, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Tá? Ou calamidade pública. Então nós temos aí essas 3 situações aí bem específicas, né? Vamos lá. Só para entender aqui, isso aqui a gente vai reforçar um pouco mais para frente lá, né? Então os créditos adicionais, ó, suplementar, né, pode estar previsto na LOA ou em outra lei, que é exatamente o quê? É a exceção do princípio da exclusividade. Tá? O especial, não, o especial precisa de uma lei específica, não pode pegar carona na LOA. Lei específica. O que é a lei específica? Uma lei que só vai tratar deste assunto. Tá? Deste assunto. Normalmente, um crédito especial, normalmente, tá? Os recursos deles serão de um empréstimo, né? Então já vai ter um empréstimo que vai tratar sobre isso, né? E o extraordinário pode ser por medida provisória, lei específica ou medidas provisórias, de acordo com o artigo 67 da Constituição, parágrafo 3º. Dica do professor Lac, preste atenção aqui, tá? Ó, atenção. A contratação de operação de crédito, empréstimos, visa atender alguma despesa previamente planejada. Tá? Previamente planejada, que está no orçamento. Né? Ou uma lei que a inclua. Né? A contratação de ARO visa atender uma insuficiência momentânea de caixa. E não é receita orçamentária, é uma receita extra-orçamentária. Tá? Ela não precisa ser contabilizada, somente os seus encargos. Né? Então, o ARO é diferente de operações de crédito. Né? O ARO é uma receita dela, né? Ainda o seguinte, aqui nosso estudo é completo. O que a Lei 4.320 trata sobre o princípio da exclusividade? Está aqui, né? Ele reforça, né? A lei do orçamento poderá conter autorização ao Executivo para, olha aí, ó aqui abrir créditos suplementares até determinada importância, obedecida às disposições do artigo 43, realizar em qualquer mês do exercício financeiro operações de crédito por antecipação de receita para atender insuficiência de caixa. Então, já lá na 4.320, tá, ele trouxe 2 exceções à exclusividade. Os créditos suplementares, que isso já é tradição, e o ARO. Tá? E a Constituição? A Constituição inovou, ampliou. Ele trouxe mais uma exceção à exclusividade. E a exceção de exclusividade foi nada mais, nada menos do que o quê? Do que trazer a autorização para operações de crédito do ente para o próximo exercício. Então são as 3, né? As 3 exceções à exclusividade. Professor, e agora?
Agora a gente vai para o próximo princípio, que nós já estudamos, inclusive, né? Que é o princípio da não afetação ou não vinculação. Né? A gente já estudou esse dispositivo, ele está lá no artigo 167, inciso número 4º. A gente vai estudar esse cara. Então, o que é não afetação e não vinculação? É vedado a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo e despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação de impostos. Né? Então ele fala, esse não afetação e não vinculação, tá? Ele não quer vincular. Né? Ele fala, não quer vincular, temos receitas, né? Ó, receita, né? Ó, temos vários tipos de receitas, né? Ok. Uma das suas principais é a receita de impostos. Aí. Então, ele não quer que vincule a receita de impostos a qualquer órgão, fundo ou despesa. Como assim, professor? Determinar qualquer órgão, né? Ele vai falar assim, 1% da despesa vai para o órgão tal, fundo tal, despesa tal. Ele não deseja isso. Agora, aqui é impostos. Eu falo isso porque isso aqui que cai em prova. Isso despenca em prova. O examinador vai falar que é contribuição de melhoria. O examinador vai falar que é o quê? Que é taxas, não sei o quê. Cara, isso pode vincular? Pode vincular. A taxa é vinculada, inclusive a taxa é vinculada. Quando você recebe um serviço, tá, da administração pública, o que acontece? Você recebe esse serviço, da administração pública, cara, eu digo para vocês o seguinte, tá? Você paga uma taxa para receber determinado serviço. Você vai num Detran que mais tem a taxa, tá? Então é impostos, né? Professor, vamos lá. O que diz aí a Constituição? Está aqui. São vedados, são proibidos a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vedações. 6 exceções. Primeiro, a repartição da arrecadação de impostos, previsto no artigo 167, 168 e 169. Tá? Então, o que acontece? Cada imposto, determinado imposto, aliás, tem sua repartição. Tá? O imposto de renda ele é repartido, o IPI ele é repartido, são impostos federais. O ICMS é imposto repartido, 25% fica para o município. Tá? O ITR, que é o imposto federal, também é repartido com o município, 50-50. Aí nós temos outro imposto, né, que é o ICMS, já falei, IPVA, 50-50 e assim por diante. Então, isso aí ele pode, porque é vinculado à receita de impostos, né? Outro, a destinação das ações de serviço de saúde ao fundo de saúde, né? A destinação dos recursos para manutenção do desenvolvimento do ensino, Fundeb, na verdade o artigo 212-A teve uma alteração na Constituição recentemente. Os recursos para atividades da administração tributária, o 37, 20 e 21 da Constituição. A prestação de garantias de operações de aro. Tá? Então, isso aqui pode, né? Então, eu vou colocar o quê? Vou dar como garantia o aro, junto com o poder, que você vai antecipar. Então, você coloca a sua receita. A prestação de garantias ou contra-garantias à União para o pagamento dos débitos com esta. Tá? Então, nós temos o quê? Então, você pode colocar o débito com a União, você pode penhorar tudo. Você pode vincular. E o que diz esse artigo 167, parágrafo 4º? Diz aqui, ó. O que ele diz aqui? Traz aqui, ó. É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se refere. O artigo 155, tá? Impostos estaduais. 156, impostos municipais. E os recursos que atentam ao artigo 157, pertencem aos estados. 158, pertencem aos municípios. 159, é o FPE. Tá? E B é o FPM, o 2 para prestação de garantia ou contra-garantia à União para o pagamento de débitos para com esta. Ou seja, para a União pode tudo, né? A vinculação. Então, para receber, tá? Então, se o município tem um dinheirinho para receber da União, coitado do município. Tá? Coitado do município. Ele pode abater até do seu fundo de participação dos municípios. Por quê, professor? Porque o cara colocou o quê? Como garantia ou contra-garantia. Aí o cara foi lá, fez um empréstimo, entendeu? E colocou como garantia a União. Aí o município não pagou esse empréstimo. Ele não pagando esse empréstimo, a União pode o seguinte, ele pode acionar, né? Pode acionar e pode estar cobrando aí. Beleza? Sobre esse princípio, temos aqui um test drive para vocês. Vamos lá. Pode vincular despesa de receitas de taxas?
Pode vincular, é uma afirmação. Despesas a receitas de taxa? Claro que pode, né? E deve. A taxa é um serviço que você recebe específico. Pode vincular despesas provenientes de operações de crédito? Sim. Por quê? Porque a operação é uma receita de capital, não é uma operação, não é um imposto, né? E normalmente é isso, né? Quando você faz uma operação de empréstimo, de crédito, quando você faz um empréstimo, né, em si, quando você faz um empréstimo, o que acontece quando você faz um empréstimo? Você faz um empréstimo, você já sabe onde você vai gastar isso. Você não faz um empréstimo, só promete, vou deixar o dinheiro lá, seguro, na conta, parada do governo, solvente. Não tem disso. Quando você vai fazer um empréstimo é porque você já sabe aonde vai ser gasto. Então ela é vinculada. Outra, pode vincular despesas aos demais tipos de receita, exceto impostos? Sim, pode, né? Você pode despesas aos demais tipos de receita, o que você não pode é apenas impostos, né? O artigo 67, inciso 4º da Constituição foi bem claro nisso. Você pode vincular despesas a receitas de impostos? Aí não, tá? Aí você não pode fazer isso, tá? Não pode, em regra não, salvo as hipóteses previstas, né, no artigo 67, inciso 4, que é o quê? Que é a repartição, da receita de impostos, né? Beleza, bingo, tá aí. E agora, cara, aqui é um curso de alto nível. Aqui não é raso. Não é raso, é com profundidade. Você ouviu falar em DRU? O quê? Como? Com esse DRU. DRU. Aqui. DRU. Desvinculação das receitas da União. DRU. Vamos ler o dispositivo, depois vem a explicação. Ele está previsto no artigo 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 88. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa. Até 31 de dezembro de 2023, 30% da arrecadação da União relativa às contribuições sociais, sem prejuízo do pagamento da despesa do Regime Geral de Previdência Social, as contribuições de intervenção do domínio econômico, CID, e as taxas, já instituídas ou que vierem a ser criadas até a referida data. Professor, desvinculação das receitas da União, DRU. Cara, taxa e CID. Cara, a taxa e a CID já tem uma destinação específica. Quando você vai lá no Detran, vamos pôr Detran, Denatran, você paga uma taxa lá de inspeção, você não recebe os serviços? Sim. Então, aquela receita daquela taxa, ela tem que estar vinculada ao serviço e ao órgão, não é isso? O fundo específico, positivo, professor. O que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte, que ele pode passar o rodo em 30% disso. Por quê? Cara, vamos bater real, dá muito lucro. As taxas são muito elevadas, então esse é o DRU. Então o que ele fala aqui, DRU? Ele pode, 30% desvincular e colocar esse recurso para onde ele quiser do orçamento. Para educação, para saúde, para qualquer lugar. Então ele tem esse DRU. Então 30%. Professor, esse lance aqui das contribuições sociais do regime. Sim, contribuições sociais. Ele vai receber, ele pode desvincular agora. O que ele fala na parte final? Sem prejuízo do pagamento da despesa do regime geral. Ou seja, ele vai pagar todas as despesas do regime geral e se sobrar recursos aí do regime geral, ele poderá utilizar aí para desvincular. Então, 30%. Isso aqui que é o famoso DRU. Tá? DRU. Excetua-se, né, da desvinculação que trata o caput, a arrecadação da contribuição social do salário de educação, que se refere a tal. Então, o que acontece? O salário de educação, tá? Ele não pode ser aí desvinculado. Só lembrando que o salário de educação é um dos recursos aí importantes para compor aí a merenda escolar de nossas crianças, de nossa população. Então, não pode ser o que desvinculado aí o salário de educação.
Ok? Cara, aqui é um curso top esse aqui, né? Não tem jeito. Vamos lá. Outro princípio, tá? O princípio da especificação, da discriminação ou da especialização. Prof, o que é isso, né? Significa dizer o seguinte, que lá na dotação orçamentária, cara, tá lá, aqui tá a classificação, são os números, né, ok? São os numerozinhos, bacana. Aí tem aqui a descrição, ó, a especialização. Ele tem que ser hiper detalhado, tá? Hiper detalhado. Ele tem que ser discriminado. Ele não quer o quê? Não quer por dotações globais. E aí aqui tem o valorzinho. É isso que ele quer. Este princípio tem por escopo vedar as autorizações globais, ou seja, as despesas devem ser classificadas com um nível de desagregação tal que facilite a análise por parte das pessoas. Então o que acontece? Ele quer o quê? Ele quer detalhamento. E por isso que nós temos aí uma classificação da despesa bastante detalhada, né? Tem uma classificação da despesa aí bastante detalhada. Então esse aqui é o princípio, né? E esse aqui é um princípio, né, que está previsto também lá no artigo 5º, né? Lá da 4.320, ó. A lei do orçamento não conseguirá dotações globais destinados a atender indiferentemente as despesas de pessoal, material, serviço de terceiros, transferências ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20 e seu parágrafo único, exceção. Então é o seguinte, ele quer o quê? Discriminação, especificação, ele quer especialidade, ele quer detalhar. Tem exceção? Tem exceção. E claro, exceções óbvias. Óbvias. Eu já falei uma delas para vocês. Já comentei nesse curso. Lembra aí? Vamos lá. Existe um tipo de dotação orçamentária muito interessante, chamada reserva de contingência. Professor, então, reserva de contingência, ela vai ter dotação global? Sim. Até porque você não sabe aonde será gasta essa despesa. Então, o quê? A reserva de contingência é uma exceção ao princípio da discriminação. Você não sabe onde vai ser gasto isso, tá? Então, a reserva de contingência é uma, né? Professor, e qual que é outra? Qual que é outra exceção a esse princípio? Nós temos, sim, outra exceção. Por exemplo, nós temos aqui a exceção daqueles programas especiais. Programas especiais. Então, esses programas especiais, ele é impossível também você fazer a previsão, tá? Desses gastos aí de programas especiais. É isso que está escrito aqui. Vamos lá, né? Ó, artigo 20. Os investimentos serão discriminados na lei do orçamento segundo projetos e obras e outras aplicações. Olha só, vamos lá. Parágrafo único, né? Os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução da despesa, poderão ser custeadas por dotações globais, classificadas em despesas de capital. Está aí. Investimentos, né? Professor, não estou entendendo esses programas especiais. Eu falo para vocês. Um exemplo, que você não pode fazer isso aí. Polícia. Opa! Setor de inteligência. Setor de investigação. Ele vai pegar lá uns 2, 3 polícias e vai deixar na cola de um marginal. Aonde o cara for, ele vai estar acompanhando, porque ele está no processo de investigação. Processo de investigação. Está lá. O que acontece? O cara vai para uma boate, o cara vai ter que ir lá junto. Entendeu? Vai ter que tem que consumir um pouco, ele vai ter que se fazer do meio, e não pode dar muita bandeira. E tudo isso vai despesa. Tudo isso vai despesa. Então, o que? É um programa especial. Tá? É um outro exemplo, né? É programa especial. Olha aí a reserva de contingência, né? Lá no Decreto-Lei 200, né? Artigo 91. Sob a denominação reserva de contingência, o orçamento anual poderá conter dotação global, não especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, programa de categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais. Tá aí, reserva de contingência. Ou seja, para matar esse assunto aqui, nós temos o quê? 2 exceções. Programas especiais de trabalho
e reserva de contingência. Professor, nós temos outro, eu quero outro exemplo de programas especiais de trabalho. Sim, Defesa Civil, tá? Defesa Civil. Então, Defesa Civil é um programa especial de trabalho. Pela sua natureza, é impossível você fazer o que? O detalhamento dessa despesa, né? Você não sabe se vai ser uma enchente, você não sabe se vai ser uma ventania, se vai ser um desmoronamento, não sabe, ou a queimada, tá? Fogo, você não sabe. Então, o que acontece neste caso, por exemplo, um programa especial de Defesa Civil, você vai deixar dotações globais, né? E aí, com o decorrer da execução, você vai especificando, porque é um programa especial de trabalho. Tem mais? Tem mais. Vamos lá. Vamos aqui. Na lei orçamentária, a discriminação da despesa quanto à natureza far-se-á, no mínimo, por categoria econômica corrente ou capital, grupo de despesa, tá? E modalidade de aplicação. Cara, categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, nós iremos ver com detalhes lá na aula de o quê? Classificação da despesa. Princípio número 8. Princípio número 8, tá? Unidade de caixa. Unidade de caixa, tá? Ou seja, o que acontece? A administração pública só pode ter um caixa. Só um caixa. E não pode ter mais de um caixa, né? É o caixa único. Unidade de caixa significa caixa única. Ah, professor, eu posso ter um caixinha aqui? Não, não pode. Caixa 2, não pode. Inclusive, né, caixa 2 é crime, não é isso? Já pensou, pô, a própria administração pública faz caixa 2 e tudo que é escondido, cara, é para roubar, para esconder alguma coisa ilícita, cara. Pode ter certeza, né? Essa é a tocada. Vamos lá. Princípio da unidade de caixa. Todos os recursos arrecadados pelo Estado devem ser centralizados numa conta única. Olha aí. Todos os recursos do Estado, uma conta única. Que é a conta única, né? Conta única é que tem várias fontes de receita, várias contas, né? E aí, o decreto 93.872 de 86, que é um decreto muito importante que fala sobre aí a programação financeira, que trouxe esse princípio para a gente, ó, 86, ó. A realização da receita e da despesa da União far-se-á por via bancária, em estrita observância ao princípio da unidade de caixa. Estrita observância, né? E aí, professora, onde que vai ficar depositada essa verba? Está aqui, parágrafo 2º. A arrecadação de todas as receitas da União far-se-á de forma disciplinada pelo Ministério da Fazenda, hoje da Economia, devendo o seu produto ser obrigatoriamente recolhido à conta do Tesouro Nacional do Banco do Brasil. Ó. Então, lá no Banco do Brasil, tá, nós temos uma conta, né, nacional, tá, que é chamado do Banco do Brasil. Lá tem essa conta, né? Vamos aqui, tem mais 2 itens importantes aqui. Para os fins deste decreto, entende-se por receita da União todo e qualquer ingresso de caráter originário ou derivado, ordinário ou extraordinário, de natureza orçamentária ou extra-orçamentária, seja geral ou vinculado que tenha sido decorrente, produzido ou realizado direto ou indiretamente pelos órgãos competentes, né? Olha que coisa interessante, receita da União, né? Receita. Professor, você falou aquela questão lá do fundo, né? Vamos supor, uma fiança, tá? O cara vai lá, faz uma fiança, uma caução, participa da licitação, tá lá, você tem que depositar 5 conto, 5 pila, né? Você tem que depositar 5 pila, né? E aí, professor, você tem que depositar 5 pila, né? Para participar da licitação. Cara, você vai depositar aqui, ó. Não pode dar para o presidente da comissão. Tá errado. Ó, você tem que dar o quê? Você tem que ser bancária, tá? E além disso, olha aqui, ó, é uma receita. Ah, professor, mas depois vai voltar, porque ela é extra-orçamentária, não tem problema. Ela tem que ser registrada até para fins contábeis. Então, parágrafo 1º, cara, do artigo 2º é muito importante. E o parágrafo 3º? A posição líquida dos recursos do Tesouro Nacional no Banco do Brasil será depositada no Banco Central à ordem do Tesouro Nacional. Ou seja, o Tesouro Nacional tem uma conta lá no Banco Central. Todas as suas disponibilidades, todas as suas posições líquidas
do Banco do Brasil deverão ser transferidas. É muito fácil, por quê? Porque o Banco Central é o banco dos bancos, então o Banco do Brasil tem uma conta lá, e o Banco do Brasil vai saber que lá tem uma conta também do Tesouro Nacional. Então isso aqui é da unidade de caixa, né? E além disso, nós temos o quê? Uma citação constitucional, lá no artigo 64, ó. Competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central, claro, com o auxílio da Casa da Moeda. A disponibilidade de caixa da União serão depositadas no Banco Central. As dos estados, DF, municípios e pelos órgãos e entidades do poder público e das empresas por ele controladas em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Então, esse é o famoso conta única, né? Que ele já deu uma também, ó, dos estados, ó, da União, Banco Central, disponibilidades. E agora, dos estados, DF, né? Primeiro ele fala instituições oficiais. Se não tiver, ele pode ser outros casos, Bradesco, Itaú e assim por diante, né? E esse assunto também é tratado lá na 8.320, na 4.320, né? Faz o seguinte: o recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio da unidade de tesouraria, unidade de caixa, vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais. Então, vedada, cai bastante, vedada, não pode ter caixas especiais, somente um caixa, né? Princípio do equilíbrio, tá? Como assim, professor? Princípio do equilíbrio. Princípio do equilíbrio, isso aqui é o princípio aqui vigente da Lei de Responsabilidade Fiscal, ó. Receita e despesa, ó. Hipótese 1, hipótese 2, hipótese 3. O sonho de consumo, receita igual despesa. Receita maior que despesa. E receita menor que despesa, né? Esse item 3 aqui não pode. Mas pasmem, até pouco tempo atrás era permitido o governo já fazer o quê? Fazer orçamentos deficitários. Sabia que ia correr atrás depois para poder equilibrar o orçamento, pegar dinheiro emprestado. Então o que acontece, cara? Isso vai gerando o quê? Um endividamento. Professor, como é essa história de receita maior do que despesa? Cara, isso aí o que mais acontece, sempre é uma sobrinha orçamentária. É muito difícil, cara, o orçamento é muito grande, você bater exatamente os centavos, né? Então sempre é uma sobrinha orçamentária, mas ele é equilibrado. Então, princípio do equilíbrio. Por equilíbrio se entendem que em cada exercício financeiro, o montante da despesa não deve ultrapassar a receita prevista para o período. Ó. A receita não deve ultrapassar. Então, ela pode ser igual ou menor. Isso cai em prova. Isso é pegadinha. Isso cai. Princípio 10. Princípio da proibição do estorno. Prof, nós já vimos isso? Já. Então, o que acontece, cara? Pô, é uma lei. Uma certa garantia. Então, tá lá no orçamento, cara. Tá lá no orçamento, né? Pô, vou fazer uma praça em tal bairro. Todo ano tá lá, mas todo ano eles estornam. Então, por isso, eles tentaram dificultar a proibição do estorno desse crédito. Para quê? Para que a ação governamental ela tenha efetividade. Então, esse é o princípio da proibição. Tá? E está na Constituição, inclusive. O princípio da proibição do estorno visa impedir que o chefe do Executivo altere de forma discricionária em a devida autorização sem a devida, né? Sem a devida, está escrito ali, né? Está faltando sem a devida autorização do Legislativo, determinada classificação da despesa. Este princípio estabelece que, após a aprovação e inserção no sistema CIAF, é dado o início da execução da LOA. O Executivo, em regra, não pode alterar de forma discricionária essas dotações. Então tem que ter aí todo um procedimento, né? Esse aqui é um princípio que está previsto na onde? Na Constituição Federal. Olha só, é vedada, é proibida o quê? A transposição, o remanejamento, a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, né? Então, principalmente isso aqui, de um órgão para o outro, né? Determinada categoria, tá?
de programação, a categoria de programação e de um órgão para outro. Essa é a vedação. Eu não posso ir rápido agora, tem que ser devagar para explicar para você. Então, a transposição, o remanejamento e a transferência, tá? É a seguinte, não pode, tá? Primeiro, ó, de um órgão para outro. Para outro. Beleza, né? E ou, tá? 2, de uma categoria para outra. Ó. De uma categoria para outra. Professor, como assim? Você está na corrente. Aí você muda para capital. Ou vice-versa. Não pode, tá? De um órgão para outro. Não pode. Né? Tá aí. Então você tem aí, cara, essa perspectiva, tá? De você não pode isso, tá? Agora, eu posso, professor. Ó, no órgão. Você tem que entender. Na mesma categoria, pode. Esse aqui visa o quê? Proibir o quê? Às vezes você tem um secretário mais poderoso que o outro, então o cara vai lá e limpa o orçamento dos caras. O chefe do executivo faz tudo o que o sujeito fala, não quer perder o sujeito, né? Então, muita atenção isso, cara. Agora, essa autorização aqui, ó, de órgão da mesma categoria, é principalmente, nessa hipótese aqui, ó, é para garantir os créditos, ó, adicionais, ó, suplementares. E esse cara aqui normalmente já está autorizado pela LOA em um determinado percentual. Isso aí, aí. Cara, quem sabe, sabe, né? Daí. Beleza? Quem sabe, sabe. Pronto. Ok? Esse aí é 167, inciso 6º, né? Aí é o seguinte, professor, eu não sei o que significa esse cara aí. Vamos embora, vou explicar para você. Vamos para cima dele. Remanejamento, altera o órgão. Transposição, ocorre no mesmo órgão, mas altera o programa. Transferência, ocorre no mesmo órgão e programa, mas altera a categoria econômica. Agora, é possível incluir na LDO situações que justificam o remanejamento, a transposição e a transferência. Então, mais uma vez, a LDO exercendo o seu papel tático. Qual que é o seu papel tático, né? O seu papel tático de quê? De orientar a execução da LOA. Então, pode ter exceções? Pode. E essas exceções deverão estar contidas onde? Na nossa famosa LDO, tá? Na famosa LDO. Ainda sobre esse princípio, nós temos uma outra vedação. Essa vedação também está prevista na onde? Lá na Constituição, que é uma vedação que permite você fazer transposição, você fazer remanejamento aí, transferência de recursos, mas dentro do quê? Lá das atividades de ciência, tecnologia e inovação. Tá? Então eles querem o quê? Eles querem priorizar a ciência, tecnologia e inovação em relação a recursos, né? Vamos lá, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade prévia de autorização legislativa prevista no inciso 6º desse artigo. Então, o que acontece? Para a ciência, tecnologia e inovação, não precisa de autorização legislativa, né? Um princípio aí que está dando, não precisa da lei, né?
Então ele pode ser por ato próprio. Para quê? Uma exceção da exceção essa aí, né? Boa questão de prova, né? Muda um pouco o conceito, né? Inciso 1, vamos lá. Nós temos aqui outro princípio, que é da legalidade, reserva legal, né? Então, o que tem a legalidade? Cara, os atos da administração pública já está lá no caput do artigo 37. São princípios da administração pública direta e indireta. Tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, legalidade. Aqui é um ato administrativo, também tem que ter. Ó, não há despesa sem lei anterior que autorize. Então, isso aqui é da reserva legal. Então, tudo tem que ter lei que autoriza, né? Aí se fala qual tipo de lei. Né? Vamos lá. Lei, reserva legal. Então, ó, lei ordinária. Lei ordinária é reservada para quem? Para o PPA, para a LDO, LOA e crédito adicional especial. Tá? Especial. Agora, ordinária e ou decreto, crédito adicional suplementar, mas a autorização já está na LOA, tá? Medida provisória, apenas crédito adicional extraordinário, tá? Extraordinário. Ah, professor, no âmbito estadual, por exemplo, meu querido estado de nascença, tá? Que é o Mato Grosso, na Constituição do Estado de Mato Grosso, não trouxe a previsibilidade do governador editar medida provisória. Então, aqui ele vai fazer o quê? Um decreto legislativo. Vai fazer um decreto legislativo. Bingo! Aí, está terminando. Princípio da publicidade. Os atos públicos necessitam de quê? De publicidade. Então, é também o quê? Está lá no caput do artigo 37. Princípio básico da atividade da administração pública. No regime democrático de direito previsto no caput do artigo 37. Publicidade aqui, ó. Artigo 37 da Constituição, publicidade. Legalidade, andam juntos, né? E aí, professor, esse princípio da publicidade, por exemplo, publicação no Diário Oficial, mas quem que lê essa desgrama? Rapaz, quando eu era servidor público estadual, cara, por muitos anos eu li essa desgrama todos os dias. Não acrescentou nada na minha vida. Verdade. Depois que eu saí, cara, falei, pô, cara, oh, rapaz do céu, né? Beleza? O que acontece? Esse princípio da publicidade, no decorrer do ano, do tempo, a sociedade passou a exigir mais dele. E na exigência de mais dele, ele teve um upgrade e passou a chamar o quê? Também princípio da transparência. Não basta somente publicar, agora você tem que dar ampla transparência. E esse princípio da transparência ele foi muito bem recebido na Lei de Responsabilidade Fiscal, onde estabeleceu os principais instrumentos de transparência fiscal que vocês deverão fazer, né, deverão saber. Eles estão lá no 48, 48A e 49 da LRF, que são o seguinte, vamos lá, direto para a leitura, são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público. Os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas destes. Tá? Então nós temos aí os instrumentos de transparência fiscal, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o seu respectivo parecer prévio, o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal e as suas versões simplificadas. Princípio da clareza. Tá? O que é princípio da clareza? Diz respeito à comunicação. Ou seja, esse princípio diz que o orçamento tem que ser claro. Né? Qualquer pessoa, qualquer homem médio, por exemplo, é capaz aí de interpretar o que está escrito no orçamento. Agora, o orçamento ele é bastante técnico, né? Isso dificulta bastante, mas ele tem que ter esse princípio, sempre buscar o máximo possível que é da transparência. O orçamento deve ser elaborado de forma clara, possibilitando o entendimento da sociedade.
A compreensão técnica deve ficar a cargo dos operadores do orçamento. Princípio da uniformidade, tá? Ou seja, da padronização. Então tem que ter um padrão, tá? Tem que ter uma estrutura distinta, né? Sem esse padrão, sem essa uniformidade, cara, ele vira uma bagunça. E essa uniformidade também ela é feita o quê? No alinhamento dos orçamentos da União, dos estados e dos municípios. Cada dia mais as estruturas estão cada vez mais próximas, né? Para que isso? Para manter uma unidade de conversa, de padrão de procedimentos. É muito importante isso, dá até agilidade, ajuda a explicar, ajuda a compreender. Você já pensou que cada um tivesse um padrão? Cara, era impossível o entendimento, né? Ainda mais no nosso país, que ele é gigantesco. Para que cada orçamento não tenha uma estrutura distinta, um padrão deverá ser obedecido. Deve ser adotada uma estrutura que permita a comparação ao longo dos exercícios financeiros, né? Olha que coisa interessante, né? A estrutura, a categoria econômica do orçamento, ela foi criada na lei de 64, pela lei 4.320. Então você tem todo um histórico de estudos, desde 64 até a presente data. Então essa é a importância da padronização. Eu falo para vocês, você quer estudar, a gente estuda muito isso na classificação da despesa. E ela é pouco alterada ao longo dos anos, ela é adaptada, ajustada, né, até pela diversidade das coisas, né? Até a diversidade das coisas, né? Princípio da programação, último princípio, né? Olha aí, princípio da programação. O que é o princípio da programação? Cara, programação, você faz o orçamento, depois do orçamento você tem 30 dias, você faz uma programação financeira. Para fazer o quê? Para fazer que todos os órgãos, todos aqueles dependentes do orçamento, façam o seu planejamento interno para atendimento das suas despesas, né? É considerado um dos princípios orçamentários mais modernos, consistindo na organização das ações governamentais através de programas de trabalho, com objetivos claramente definidos e dispondo de meios para alcançá-los, sendo ainda elos de ligação entre o planejamento e o orçamento. Só há que se falar em princípio da programação se o ente utilizar o orçamento programa e vice-versa, né? Então tem uma programação, né? Programação é aqui também a programação dos programas de governo, né? Muito moderno esse princípio. Então a nossa aula de princípio é isso. E agora, trouxe aqui um exercício, dois aí, recente para a galera aí, né? Vamos aí, ó. TCE, tá? TCE Amazonas, FGV 2021. Estabelecidos e disciplinados por normas constitucionais, infraconstitucionais e pela doutrina, os princípios orçamentários visam estabelecer diretrizes norteadoras básicas para o processo orçamentário. Nesse contexto, a destinação de recursos para atividades da administração tributária constitui uma exceção ao princípio do quê, gente, né? E aí, do quê, né? Olha aí, ó, administração tributária. E aí, cara? Rapaz, muito bem elaborada essa questão. Um cara foi lá, olha só, ele foi no artigo 167, inciso 4º da Constituição da República Federativa do Brasil. Né? Olha aí, lá fala. O que é isso? Ó, atividades da administração tributária. O que é isso? É o princípio da vinculação, não vinculação. Então ele fala assim, ó, que os recursos da administração tributária poderão ser vinculados. Então, gabarito, letra C. Especificação é o detalhamento, exclusividade, matéria tributária, orçamento bruto, sem dotações, universalidade, todas as receitas e despesas, né? Então, contexto, destinação de recursos. O que é a destinação? Está vinculando recursos, né? Então, gabarito, letra C de casa. Letra C de casa. Cara, esse curso, cara, se você prestar atenção, de todas as aulas, fazer as anotações, fazer o exercício do banco de questões, cara, você vai mandar muito bem na sua prova. A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante. As pedras que hoje atrapalham a sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada. Eu vou ler de novo, gente. Inclusive, eu vou colocar no meu perfil hoje. A vida é um constante recomeço. A vida é um constante recomeço.
Não se dê por derrotado e siga adiante. As pedras que hoje atrapalham a sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada, né? As pedras que hoje atrapalham a sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada. É exatamente isso. Gente, a vida é sempre um recomeço, cara. Você não pode desistir, você não pode parar de recomeçar. Ah, professor, estou desanimado, eu não consegui cumprir minhas metas de estudos. Para. Alto lá, cara, pelo amor de Deus, cara, não faz isso, tá? Cara, você sempre tem que recomeçar. Quando você recomeça, você sempre tem que buscar energia. A vida é um recomeço. Eu uso isso na minha vida todos os dias. Todos os dias eu faço um recomeço, tá? Meus amigos, forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Convite especial para vocês. Nós aqui da Lá Concurso disponibilizamos essa super playlist 100% gratuita para todos aqueles que vão fazer o concurso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especificamente para o cargo de assistente em administração, que é de nível médio, né? Então aqui estou fazendo uma breve introdução para vocês, primeiro para me apresentar. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público, concurseiro profissional. A LAC existe desde 2010. Também realizo prova de concurso. Eu até conversei com a patroa aqui, eu acho que eu quero fazer essa prova lá no Rio Grande do Norte. Aproveito, a prova vai ser em Natal, né? Dia 8, né? Dia 8. E eu quero ver lá se realizo essa prova lá e aproveito aí e faço também um lazer com a minha família também, né? E olha só, tá? Eu também faço prova. Ano passado, 2024, só para você ter uma ideia, eu realizei, tá? Eu realizei 9 concursos, tive a oportunidade de ser aprovado dos 9 concursos, é isso mesmo, né? Então, um índice fantástico. Curso muito bom. O que eu quero fazer um convite para vocês aqui, cara? Ó. Professor, eu quero material de apoio. Beleza. Ah, professor, eu desejo o restante das aulas. Aqui são 100 vídeos que você vai ter. 100 vídeos, tá? 100 vídeos. 100 vídeos, né? O que você vai fazer aqui? Vem comigo aqui, tá? 100 vídeos. Convido você por apenas R$ 99,90. Você vai assistir esse curso na nossa plataforma de forma organizada, forma planejada, área do aluno, vamos monitorar vocês. Lá na nossa plataforma você tem um personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos, tá? E claro, né, a gente tem que ter essa humildade. É uma forma de você estar contribuindo com esse conhecimento, com esse nosso trabalho aqui do site Lá Concurso, para ajudar aí milhares e milhares de pessoas aí a acessarem esse nosso super conteúdo que nós temos aqui, tá? Então, um convite especial, em algum lugar desse vídeo tem um QR Code ali, você vai lá, pode fazer esse curso, matricular e pagar R$ 99,90, você vai estudar, vai ter mais de 100 aulas, aqui no YouTube são apenas 100 aulas, lá é o curso completo, cara, vale a pena, R$ 99,90, cara. O que você faz com esse valor aí, né? E detalhe, depois eu quero que você volte aqui e dê seu depoimento pra gente, porque esse curso aqui vai transformar a sua vida. Valeu, forte abraço, tchau, tchau.